Olá, 900. Mais uma vez, estamos juntos. Bacana falar com vocês mais uma vez. E a gente continua aí pedindo a Deus, torcendo, querendo que você, a sua família, todos aí estejam bem, continuem bem. Que a proteção de Deus possa continuar sobre vocês, aguardando aí mais um pouco a melhora dessa situação, mais flexibilização para que as outras coisas voltem a funcionar. Enquanto isso, nós continuamos com a nossa aula via net e eu continuo aqui orientando você a fazer as aulas, fazer os exercícios, não deixar em branco, não deixar passar muito tempo. É um grande desafio, eu sei, porque a aula presencial, você, como o próprio nome diz, você já está lá no colégio presencial, e essa, quando você fica em casa, talvez seja o maior desafio. Mas é um desafio que vale a pena de você cumprir, fazer as suas aulas, fazer os exercícios, porque daqui a pouco, quando voltarmos ao colégio, você está aí com tudo em dia. Vai ser bacana a gente continuar e você não perder tempo. Então vamos lá, vamos continuar. Nós vamos começar hoje a falar de comunicação. Vamos bater um papo sobre comunicação. O que é isso? Como é que começou? O que acontece dentro da comunicação? Nós vamos caminhar aí durante um tempo. Eu acredito que meus alunos do ano passado falei um pouco sobre comunicação, mas nunca é demais a gente retomar a esse assunto, tendo em vista o tempo que nós vivemos, onde ninguém vive sem se comunicar, aonde o processo de globalização, onde todos estão assim muito antenados, ligados um com o outro, e a gente fala, na distância nós de um país para o outro instantaneamente, só ligar o celular na internet a gente fala, olhando para o outro. Então é muito bacana, mas é um grande desafio essa área de comunicação. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre comunicação no sentido de comunicar alguma coisa que nós queremos para o outro. Vamos tentar aí compartilhar com você, você daí, eu de cá, nós interagirmos um pouco sobre vocês daí e eu daqui, melhor dizendo, a gente tentar interagir um pouquinho. Vou dar a definição primeiro de comunicação, naturalmente, que é a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem. Então, quem comunica, comunica alguma coisa, uma mensagem. E também pode receber outra mensagem. Há alguns anos atrás, não sei se vocês chegaram a pegar, se estão novinhos ainda, 901, a gente tinha aí a comunicação via e-mail. Foi uma coisa fantástica, onde começou a acabar aquele processo de você escrever cartinha na mão, colocar no correio e enviar para alguém. Que situação! E era uma coisa assim, inventaram o Sedex, que era mais rápido, você pagava um pouquinho mais, mas enviava. Mas antigamente era assim, você datilografava ou digitava, mas era o correio. E aí inventaram o e-mail, que coisa boa, que até hoje é muito válido. E continuou se criando o mundo antenado, o mundo da tecnologia da informação avançou, foi criado o Orkut. E puxa, que coisa legal e tal. E depois mataram o Orkut. O Orkut ninguém fala mais, ele acabou. E veio o que nós temos até hoje. Temos um monte de coisas aí. Nós temos, além do Zap, Instagram, Twitter, continuamos com e-mail, enfim, é uma série de coisas. E dentro dessa tecnologia,
Nós temos a coisa do você ligar para alguém, ver a pessoa e ela ver você e se comunicar, não importando a distância. Fantástico, um negócio legal. Mas essa comunicação, de qualquer maneira, não desfaz a comunicação falada ou escrita, naturalmente. Algumas vezes você precisa escrever, outras vezes você precisa falar. E falar é algo que a gente conhece bem, porque a gente costuma falar bastante. E como é que é isso? Então, nesse processo de definir que comunicação é a ação de transmitir uma mensagem, é nesse ponto que eu quero começar a dialogar com você, a conversar com você. Quem comunica, quem fala, fala alguma coisa. E o que queremos falar, o que precisamos falar, o que temos que falar. Beleza, mas como o outro recebe a nossa comunicação? Porque até na escrita, às vezes, acontecem negócios complicados. Hoje estava vendo no meu Face alguém que, acho que foi no Face, que mandou alguns erros de comunicação, de escrita, comunicando alguns anúncios, algumas propagandas de vender casa, de algumas outras coisas, aí anúncios de loja, de venda, de comida, de algumas coisas assim. E a pessoa foi lá, tirou foto, postou e mostrou os erros que acontecem na escrita quando nós queremos comunicar alguma coisa. E foi bem interessante. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o mundo virtual, o mundo da net, traz para nós os desafios da escrita. Hoje se economiza muita coisa escrevendo. E muitas coisas não são boas. A gente acaba criando o hábito de escrever com uma palavra que tem 4, 5 letras, a gente usa 2, 3 e por aí vai. Às vezes até de forma equivocada as letras, e a gente vai por aí, acaba entrou no popular, todo mundo, entre aspas, né? Acaba adquirindo como uma coisa assim, você, por exemplo, ver, ser e fala comigo, FLCMA, CMG, quer dizer, CMG, fala comigo. Então, entre outras coisas que a gente não vai parar aqui para não tomar o tempo, mas várias comunicações que nós fazemos hoje, escrevendo na telinha de formas assim, diferentes, digamos. E isso que parece e que pode parecer muito interessante, que o outro entende sem problema nenhum, porque a gente acaba acostumando, como eu disse. Mas isso é um problema na hora que temos que escrever para pessoas que não são nossos conhecidos, que não têm contato com a gente muito, que a gente precisa talvez passar uma mensagem para alguém e precisa ser uma mensagem bem elaborada, bem escrita. E aí temos um problema. Temos um problema quando vamos para a prova e esquecemos que estamos em prova e acaba se escrevendo também, né, do jeito que eu falei, você com VC, entre outras coisas. Isso acabou criando um vício, como eu disse, uma coisa que não é muito boa, e é preciso tomar cuidado, porque dependendo para quem se escreve, a pessoa não vai saber o que está ali, né? O que aquilo significa. Os jovens, adolescentes, juniores, é uma outra história. Mas talvez você mandar isso para um adulto mais antigo, porque cada dia se inventa siglas, digamos assim, diferentes para escrever palavras, frases cortadas, mas isso é mais uma coisa dos mais jovens, mas o cuidado é, como eu disse, numa prova, uma coisa mais oficial para alguém, ou para uma pessoa mais idosa ou idosa, não dá para se escrever desse jeito. São os desafios da comunicação, mas tem outros desafios também que a telinha traz. Um outro exemplo é
que a gente se habitua tanto a falar ou a escrever na tela, que às vezes não é olho no olho, a gente vai só escrevendo e se comunicando, ou gravando a voz e enviando, e quando nós ficamos no cara a cara com a outra pessoa, a gente se enrola. Dependendo do assunto, dependendo da situação, a gente acaba ficando perdido. Por quê? Porque perdeu-se o hábito, ou estamos perdendo o hábito, e isso é ruim, precisamos retornar, de só falarmos na tela. Tem gente que fala assim, mas eu prefiro falar no celular, porque eu não estou vendo a pessoa, e aí eu tenho mais facilidade. Sim, mas a vida não é isso, ou não é só isso. Vamos aqui colocar a situação. 9º ano. Daqui a pouquinho, você vai desenvolvendo e provavelmente você irá para a conquista de um emprego. Confere? Certo? Sim. E naturalmente a sua entrevista, ou uma delas, terá que ser com a pessoa que está lhe contratando. Ela vai querer conhecer você, o seu gerente, o dono da empresa, não sei quem, vai querer conversar com você, vai querer olhar nos seus olhos, ver você dos pés à cabeça, tirar as impressões presenciais. E aí, como vai ser? Como se comportar numa hora dessa? E aí a gente fala assim, mas na hora eu dou um jeito. Não, não dá não. Porque quando criamos um hábito, se a gente não se esforçar para tirar esse hábito, sendo ele ruim ou bom, é difícil. Porque a gente já acostumou. Acabei de dizer, são as frases, as palavras que a gente fala, os movimentos que a gente faz com o dedo, de sinais para o outro entender. Tipo assim, uma coisa assim, beleza, tudo bem, tamo junto. Então são coisas que, se nós não tivermos cuidado, a gente age assim com qualquer um, com qualquer outra pessoa. Mas não dá para usar determinados tipos de linguagem, como eu disse, com todo mundo ou com qualquer um. E quando a gente fala de falar com alguém frente a frente, cara a cara, a gente enfrenta um grande desafio. Por quê? Porque quando a gente olha para o outro, a tendência, dependendo do que a gente acha do nosso grau de timidez, é extremamente complicado. Então não dá para se acostumar a nos comunicarmos, você com o outro, eu com o outro, só na telinha. É preciso a gente se soltar, a gente aprender, a gente conversar mesmo, né, dialogar, e de repente até sozinho para frente do espelho, imaginar que ali tem outra pessoa e bater um papo ali como se tivesse alguém ali no espelho. Isso também é um treinamento, porque é um desafio. Comunicação é um desafio. Porque a grande verdade é quando a gente fala ou quando a gente escreve, mas principalmente quando a gente manda uma mensagem para alguém que o outro vai ler, ou que a gente fala, o que ele entende? Que eu falei, mas eu me fiz entender? Complicado. Parece simples, mas não é. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Mas isso vai sempre acontecer. Sim, talvez você se comunicou bem aos seus olhos, mas o outro não entendeu. Como fazer o outro entender o que você falou? E aí é preciso ter em mente, trabalhar isso, para fazer com que o outro entenda aquilo que você passou de uma maneira, você passar de uma outra maneira. Porque isso acontece em sala de aula entre professor e aluno. Às vezes na própria prova, a gente faz uma questão e você fala assim, não entendi o que está escrito aqui. Você conseguiu ler a frase, as letras, os símbolos você resolveu, leu, mas não entendeu. Eu tenho que pegar a questão, ler para você pausadamente, o professor faz isso. Continua sem entender? Então ele vai explicar de uma outra maneira para você. Tá legal, peguei. Entendeu? Então às vezes eu escrevo, mas e aí, como você entende? Claro que existem situações. Tem alunos que ele não entende porque ele nem lê direito. Mas às vezes ele lê direito e não consegue entender. Acontece.
Comunicação é um grande desafio, porque a gente está transmitindo para o outro uma mensagem e que nem sempre, como eu disse, ele vai entender essa mensagem. Então é preciso muita clareza quando a gente fala com alguém. E esse mundo, o mundo que nós vivemos hoje, se de alguma maneira ele facilitou algumas coisas para a comunicação, para nós, mortais, mas ele trouxe também os desafios, né, naturalmente, da comunicação. Eu trabalho na área de comunicar alguma coisa. A minha função é essa. Por exemplo, como professor, eu preciso comunicar a você, e como pastor, eu falo para as pessoas também. Como palestrante, eu também falo. Então, a gente fala bastante. Como é que é? Será que a gente sempre é entendido naquilo que a gente quer passar? Eu acredito que não. Talvez a pessoa nem venha perguntar. Depois você cabe falar, porque algumas têm vergonha, ou pergunta para outros depois, será aquilo mesmo que ele entendeu. Ou quando você dá uma palestra, você abre para pergunta, às vezes a pessoa fala aquilo que você falou aí, o que quer dizer isso mesmo? Pode até acontecer. E aí você explica de uma maneira diferente a mesma coisa. Porque parece ser fácil, mas a comunicação não é fácil. É preciso estarmos atentos. O desafio da comunicação, eles são muito. E não basta abrir a boca e falar. Porque falar todo mundo fala, né? Falar todo mundo fala. Mas, e eu sei que naturalmente vocês aprendem isso. Vocês têm professores de português, né, que vai direcionando para vocês aí, ensinando para vocês. Mas eu não estou falando naturalmente de português, porque não é a minha praia. Mas eu estou falando de comunicar de forma como nós comunicamos. Não tem nada a ver com a matéria português, mas como nós nos comunicamos. Como alguém que sempre, né, está passando a mensagem. Quando a gente abre a boca, a gente está passando a mensagem. Você conversa com alguém, a gente está passando a mensagem. Tem uma personagem, não sei, eu não sei se ainda tem, eu não vejo mais, no programa do SBT chamado A Praça é Nossa, e que tinha uma personagem chamada de Velha Surda. Se você já ouviu falar, se não ouviu, pergunta, pesquisa lá que você vai ver na internet A Praça é Nossa. Pergunta ao seu pai e sua mãe, talvez eles conheçam. Aonde essa personagem, ela entendia tudo o contrário. Se falava A, ela entendia B e repetia. Não só entendia diferente, como repetia diferente. Comunicação truncada. Claro que aquilo ali era humor, é humor. São personagens, são artistas que treinam para fazer isso, já sabem o que dizer, mas isso é a vida real às vezes. Você fala assim, fulano é confuso, não consigo entender nada que fulano fala. É verdade. Tem gente que realmente fala e a gente não consegue entender, mas possa ser que em alguns momentos, algumas vezes, somos nós que não conseguimos decodificar o que o outro fala. E aí a comunicação, ela gera grandes problemas, pode causar grandes confusões, acabar até com relacionamentos. Por quê? Porque a gente fala de um jeito, a pessoa entende de outro. Então é importante demais. E uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção em comunicação é no fato de tomar cuidado com aquilo que chega a você. Nós somos influenciados e existem várias pessoas que nos influenciam. E no meio dessa influência toda existem coisas boas e coisas não muito boas. Pessoas que podem nos influenciar para o bem, mas pessoas que podem não nos influenciar para o bem. Então, até nesse processo é preciso ter muito cuidado, ouvir tudo que nos é comunicado, mas não sair por aí falando tudo que nós ouvimos.
Porque a comunicação, às vezes, ela vem de uma forma meio que de forma despretensiosa, mas na verdade propositalmente daquela forma para que a gente caia em algumas armadilhas. Vou citar um exemplo de comunicação aqui para fazer uma comparação que não é ruim, não vou chamar de ruim, mas quer ver um negócio? Só um exemplo. As pessoas quando querem vender algum produto na televisão, como acontece? Uma propaganda bem elaborada, uma comunicação bem feita, com pessoas que chamam a nossa atenção pela roupa que veste, pelo modo como se porta, enfim. Então ela passa uma credibilidade na comunicação. Ela quer te vender alguma coisa. Não passa. Existem pessoas que ela fala e se fala, nossa, é isso que eu estava precisando. É mesmo. Nem sempre. Né? Mas se é passado com tanta convicção que a gente acaba por acreditar que é aquilo mesmo. Porque o objetivo final que é você, e essa comunicação, e comunicação é uma arte de comunicar-se, a pessoa consegue atrair você. Ela consegue chamar a sua atenção para aquilo que ela está falando. Uma linguagem bem elaborada, bem ensaiada, ela bem apanhada, uma pessoa assim... E a gente vê isso direto. Pessoas fazedoras de opinião, hoje tem vários youtubers por aí, jovens, e que talvez você segue até algum deles comunicando alguma coisa. E é preciso ter cuidado, porque assim, o que ele comunica para você? Não vou citar nomes, né, de nenhum youtuber, mas você talvez conheça até mais do que eu, provavelmente conhece. Você talvez, como eu disse, até segue algum deles e eles estão lá. Quando você vai lá no Twitter, no Instagram, acompanhando e tal, ele está lá comunicando alguma coisa. Mas que tipo de comunicação? Às vezes, a comunicação ela pode vir numa embalagem muito bonita e é um perigo, e você entende tudo tão certinho, mas mesmo você entendendo essas coisas, por trás tem um interesse. Então, a pessoa comunicou. Você entende ou não entende, de que jeito você entende, e se entender truncado, procure tirar dúvida, fazer a decodificação certa, e se percebe que as coisas são muito assim, né, passando aquela impressão, aquela aparência de coisa boa demais, seria bom você dar uma desconfiada. Você já não é assim criança, chamar você de criança você não vai gostar, que realmente não é. Então, já que você é um ser pensante e inteligente, a minha orientação é que você precisa tomar muito cuidado, né, com a comunicação que vem de fora. Com pessoas que tentam vender um produto e vendem mesmo um produto, mas antes de consumir aquele produto, eu estou falando de produto, seja lá de comprar mesmo algum produto, ou de comprar a fala da pessoa e ter como verdade, seja lá o que for, é bom que antes de tudo você analise, você reflita, porque comunicar é uma arte e existem pessoas especializadas em comunicar coisas e às vezes as coisas não são muito legais. Uma outra coisa é você também comunicando, você também comunica. Você também passa uma mensagem. E o grande barato de quem passa a mensagem, credibilidade. É muito ruim quando nós passamos, você, eu, qualquer um, passamos uma coisa e que ela deixa dúvidas, que fica uma coisa meio dúbia, meio duvidosa. Isso é ruim. Então, quando você também se comunicar, que você se comunica, é preciso, como a gente diz assim, olhar nos olhos. Às vezes eu falei das pessoas que vendem um produto, se veste todo, se arruma todo, se maquia todo, se prepara tudo para aquilo, treina. Mas quando nós estamos conversando com alguém, não tem tempo para isso, nós somos nós mesmos. Digamos assim, é quando se acorda sem maquiagem. E aí você está ali batendo um papo.
Então, essa comunicação ela é importante que a gente seja sincero, que a gente passe aquilo que a gente está sentindo, que a gente passe as coisas com veracidade, porque não há uma necessidade de tentar alterar as coisas da forma que ela é. A gente tem vivido um momento no nosso país onde há muita gente comunicando muita coisa, e se a gente não pesquisa, se a gente não vê vários lugares, pegar as mesmas informações com várias pessoas de vários tipos, a gente, né? Até porque as informações chegam e elas chegam assim de montão, chega em quantidade avassaladora, a gente não dá pé de tanta informação. Então a pessoa comunicou, a gente vai pesquisar, a gente vai garimpar ali, e aí a gente precisa tomar cuidado na comunicação, nas comunicações que chegam até nós. Então e aí serve de lição para a gente, porque é ruim a gente perceber que quem comunica não comunicou do jeito que era para ser comunicado. Omitiu alguma coisa ou falou demais, enfim, omitiu ou mentiu mesmo, não é ruim? Sim, você não acha legal. Então, se vale para lá, vale para cá. Da mesma forma que a gente quer que as pessoas sejam claras na comunicação, nós também devemos ser. Você deve ser, eu devo ser, para que as pessoas, quando você falar alguma coisa, elas dizem, não, é isso aí, comunicou. E isso não quer dizer que, quando a gente comunica alguma coisa, a gente não tem o risco de errar na comunicação, não é isso. Porque a gente não sabe tudo e a gente tropeça nas palavras e pode ser. Mas não será uma coisa de propósito para poder prejudicar alguém ou não querer se fazer entender. A gente vai errar, a gente vai cometer os erros porque todo mundo erra, ninguém é perfeito. E a comunicação que não é bem feita, ela causa confusão, ela causa transtorno, ela causa desavença, ela deixa confuso. Né? Como eu disse, hoje a gente tem imprensa aí dos vários tipos, com as mais variadas informações, e aí você fica assim, quem está dizendo a verdade? Aí você tem que ir mais fundo, garimpar. Estou comunicando. Algumas vezes, na comunicação de outras pessoas, você é o que menos importa no sentido de pessoa, de ser humano, de merecer a coisa do jeito que ela tem que ser. Eles estão preocupados que você acredita naquilo que eles estão falando, que eu acredito naquilo que eles estão falando. Eles estão comunicando, estão querendo nos atrair, estão querendo nos vender um peixe. Mas aí entra o outro lado. Quando você também comunica, você também quer passar alguma coisa. E o que você quer passar? O que eu quero passar? E esse mundo, voltando aqui um pouquinho, eu falei do mundo globalizado, dos desafios, que são muito legais. Né? O mundo globalizado dentro da tecnologia trouxe coisas para nós assim, fantásticas. Não tem como não dizer que a tecnologia é uma coisa... Né? Se não fosse tecnologia, hoje nós não teríamos condições de dar aula, gravar uma aula para você amanhã, né? Depois da manhã, depois de segunda a sexta, na verdade, né? Porque essa aula é para você na terça. Você não teria condições de ter essa aula gravada se não tivesse a tecnologia tão avançada. Então isso é muito legal, comunicação. Mas é preciso tomar cuidado. Tem um texto muito bacana que eu quero tirar como exemplo para você e para mim também. Está lá em Gênesis, no capítulo 11. Assim, a Torre de Babel. É um texto assim até conhecido, que talvez você já tenha até falado de bagunça, que ele foi uma bagunça, mas traz umas lições para nós muito legal quando a comunicação fica embolada, fica truncada, porque de outra forma as coisas não entrariam no eixo.
Diz assim, eu não vou ler muitos versículos para você poder se situar, mas o capítulo 11 de Gênesis, Gênesis 11, a partir do versículo 1 que você deve ler, mas eu não vou ler a partir do 1, eu vou ler o 7 e o 8 e vou explicar para você. Diz assim: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Isso aqui conta a história de um povo que queria construir uma torre que chegasse aos céus, e só que na visão de Deus seria muito complicado, porque o homem não teria mais limite de comunicação, né? Eles fariam o que eles quisessem fazer. Olha só que coisa. Isso é diferente hoje, não. Hoje alguns meios de comunicação eles fazem o que eles querem fazer sem se importar com a gente. E aí Deus ele percebe de alguma maneira que isso não vai ser legal. Não vai. E aí Deus ele vem e confunde, porque ele percebe, ele cria ali uma dificuldade para aquelas pessoas, porque ele vê que o que eles estavam tentando fazer não era bom e cria-se várias, né, situações ali que acaba dizendo assim, eles começaram a falar, ninguém entendia ninguém. Na comunicação, às vezes, claro que eu estou só citando como exemplo, não é esse contexto, quero deixar claro, mas eu quero pegar o ganho seguinte, que a comunicação hoje, em alguns momentos, ninguém entende nada. Aí é o que eu quero chegar na palavra Torre de Babel. Uma confusão. Confusão só de informações, de pessoas que muitas vezes deixam de falar, deixam de comunicar a verdade como os fatos acontecem, enfim, manipulam, e nós, você, eu, nós estamos ouvindo essas comunicações. E aí é preciso a gente saber filtrar, a gente saber perceber. E voltando lá no início, a comunicação é uma coisa jóia, é uma coisa bacana, é uma coisa show, fato. Mas é preciso que quem comunique saiba e busque comunicar de maneira mais simples possível, com palavras que todos vão entender. Tem como fazer isso? Tem. Nós, quando comunicarmos alguma coisa a alguém, você, eu, todos nós, precisamos comunicar da maneira mais simples possível. Eu acredito que quanto mais capazes nós nos tornamos, quanto mais inteligente, sábio nós ficamos, mais fácil a gente torna a comunicação. Porque às vezes existem pessoas que falam extremamente bonito, sabe palavras extremamente difíceis, mas não comunica nada com nada. E às vezes uma pessoa tão simples, que não sabe ler e escrever como você, que é inteligente, ela também não deixa de ser, mas é do modo dela, que tem menos cultura do que você, digamos assim. Mas assim, consegue passar uma coisa muito melhor do que você e eu. Pessoas que estudaram um pouco menos que a gente, mas que pela simplicidade como se comporta, como fala, consegue passar uma coisa muito bacana. Comunicar é uma arte. E nós, vocês, eu, nós precisamos saber como nos comunicar, como nos passar para o outro, seja lá o que for, de uma maneira aonde as pessoas vão perceber que a nossa maior intenção é tornar aquilo que falamos compreensível. Nós temos o maior exemplo, que é Jesus. Jesus foi um mestre na arte de comunicar de modo simples, firme e eficaz. Não deixou de comunicar as verdades que precisava, que tinha, mas de maneira muito simples.
E ele orienta que nós devemos ser simples, que nós devemos ser também prudentes. Então, que a simplicidade na comunicação com as pessoas e que a prudência em ouvir, né, outras pessoas nos torne diferentes para melhor. Tchau, tchau. Até a próxima.